Os irmãos abram a Bíblia em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 24. E enquanto os irmãos abrem, eu quero agradecer a Deus por mais um convite de estar aqui com os irmãos na Cabeçuda. Estivemos ontem já pregando também em outro lugar, eu e com a esposa. Deus está abençoando e as agendas estão vindo e o pastor Levi deu liberdade para a gente ir, né? E eu quero falar para vocês hoje o que eu falei ontem naquela igreja. Eu não vou falar de experiência pessoal minha. Eu vou falar daquilo que está na Bíblia, né? Porque Deus, conhecendo todas as mazelas da nossa vida, Ele deixou todas as orientações necessárias na Bíblia. O problema é que nós vivemos 30, 40 anos com a Bíblia na mão e não lemos nem o livro de Mateus. Não sabemos nem quem é os irmãos de Jesus. Estamos 30 anos com a Bíblia debaixo do braço e não conhecemos o livro de Mateus, não conhecemos a família de Jesus. E a orientação está ali, está ali. Então eu quero passar para vocês de uma forma não vulgar em relação a uma palestra de casal, porque a Bíblia não dá margem para fantasiar coisas na igreja, porque nós temos que entender que tem pessoas de 70, 80 anos que já não têm aquelas preocupações que os mais novos têm. E nós temos pastor, pregador, irmão, imprudente, que quando sobe no púlpito, ele se esquece que está no ambiente onde o Espírito Santo de Deus está para adorar Jesus. Então eu vou falar de uma forma oficial e eu sei que vocês vão entender, porque foi assim que Paulo falou com a igreja do passado. O que vocês avaliar após essa palestra, em relação ao que eu vou falar, fica com vocês. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, né? Eu prego para círculo de oração, para a mocidade, mas não há problema, porque a Bíblia tem uma palavra para tudo. Bem? Gênesis 2, 24, que diz assim: portanto deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Pode se sentar. No começo, deixa a Bíblia aberta aí. No começo, Deus já disse, já mostrou o que Ele queria que fosse o casamento. Esse versículo 24, Deus mostra o que Ele queria que fosse o casamento. Portanto, deixará, ou seja, haverá uma mudança na vida do homem e na vida da mulher. Portanto, deixará. Isso significa mudança. Não significa sair de perto, pode até morar no mesmo quintal. Mas ele agora mudou. Ele deixou pai e mãe. Portanto, disse Deus, deixará o varão. Varão, um homem maduro. Varão não quer dizer uma pessoa velha, quer dizer uma pessoa madura. O casamento implica numa mudança que é feita por uma pessoa madura. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe. Uma mudança completa. E apegar-se-á. Apegar-se-á. Ou seja, o quê? Complemento. Apegar-se-á a sua mulher. Apegar-se-á é uma nova família. A sua mulher é um complemento. E serão processo de amizade, aprendizado e companheirismo. Não diz que são, diz que serão.
Por causa do tempo. O tempo vai fazer ser. E serão. Deus falou que isso ia ser um processo. Por isso que todo mundo tem problema no casamento. E é normal. Qualquer um tem. Eu também tenho. Problema todo mundo tem, porque Deus disse que serão. Ele não disse, ó, eu fiz agora e vai ser já. Não. E serão. Por quê? Porque haverá um processo de amizade, de aprendizado e de companheirismo. Serão o quê? Uma só carne. A unidade mais profunda entre dois seres humanos. É isso que Deus espera e idealizou para o casamento. Está nesse versículo 24, escondido em cada palavra e em cada frase simbólica que Moisés escreveu. Esse é o casamento segundo Deus. Porque Adão se sentiu sozinho. Deus, quando fez Adão, ele pôs uma coisa dentro de Adão. E eu quero que vocês entendam e escutem bem o que eu vou falar, tá, irmão? Vou falar abertamente. Deus botou algo dentro de Adão. Algo chamado testosterona. E de repente Adão começou a se sentir em falta. Ele se sentiu em falta. Ele não via uma companheira que se adequasse a ele. Tinha dentro dele, dentro das glândulas dele, algo que Deus plantou ali, testosterona. Eu vou fazer ele sentir falta de uma coisa que ele ainda nem viu. E ele sentiu falta. E Deus então fez o quê? Adão dormir, cerrou a costela e trouxe uma mulher. E botou dentro daquela mulher também, das glândulas dela, uma outra coisa chamada progesterona. 2 hormônios que operam em baixa frequência, aonde o nosso sentido racional não detecta, mas o irracional ele detecta. Os animais, os cachorros, eles detectam racionalmente. Por isso que quando uma cadela entra no cio, pode prender ela no banheiro. Quando tu vê, tem uma feira, tem cachorro de tudo quanto é lado. Ele sente aquele hormônio. Nós opera em baixa frequência. É isso que faz o homem ser atraído pela mulher e a mulher ser atraída pelo homem. E vou dizer uma coisa para vocês. Uma boa parte das palestras de casais nas nossas igrejas não dá certo porque eles querem criar uma utopia. Eles querem criar uma coisa que nem Deus criou. Eles querem, na verdade, ter uma santidade que nem os anjos imaginam. Uma utopia não dá certo. Porque Deus fez o homem para ser atraído pela mulher e a mulher ser atraída pelo homem. E não tem santo, não tem santa que fuja desse padrão. Não tem. Ah, irmão, eu sou um homem de oração. Eu sei, eu também sou. E quanto mais orar, piora. Ah, irmão, mas aí eu oro e jejuo e Deus dá vitória. Piora. Deus nunca mandou tu orar e jejuar para resistir à atração do outro. Quando essa atração é ilícita, tu sabe o que a Bíblia manda tu fazer? Foge. Foge. Você não sabia que isso está na Bíblia? É, Deus disse assim, ó, sebo nas canelas, foge. Porque não adianta tu orar, não adianta tu jejuar, porque tu não vai vencer, porque isso faz parte do teu ser biológico. Aí a gente fica de cara, de boca aberta. Ai, o irmão, mas a irmã, mas parecia tão santo. E é santo, e o irmão é santo também, não é um mau caráter.
Eles não são mau caráter por ter caído. Quando Davi caiu, Deus não chamou ele de mau caráter. Deus não chamou Davi de adúltero. Nem Absalão, que queria matar o seu pai, chamou de adúltero. O profeta Natã, que repreendeu Davi, ele poderia abandonar Davi e ficar com Absalão, porque Davi ia começar a sofrer. Ele poderia dizer: eu sofrer contigo por causa desse teu pecado aí? Não, vai tu sozinho, eu vou ficar aqui. Ele foi com Davi, porque ele sabia que apesar de Davi ter caído, Davi era um homem de Deus e nunca deixou de ser um homem de Deus por ter caído. Davi caiu. Porque Betseba tomava banho, mas não tomava banho dentro de casa. Ela tomava banho no quintal, bem perto da janela de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi passava lá, estava ela tomando banho. Ô Betseba, vai para dentro de casa, toma banho dentro de casa. Não, ela ficava ali tomando banho ali. E ela sabia, a janela do palácio estava ali. Ela sabia disso. Davi passou uma vez, passou 2 vezes, passou 3 vezes, passou 4 vezes, passou 5 vezes. Na primeira olhou, na segunda não olhou, na terceira olhou, não olhou. Até que ele disse: vão lá e tragam ela para mim. E os soldados foram lá e pegaram Betseba. Na lei de Deuteronômio tem uma passagem que diz assim: se uma mulher for violentada no deserto, só o homem é que deve ser apedrejado, porque talvez ela gritou por socorro e ninguém ouviu. Mas quando acontecer na terra, na cidade urbana, então os 2 devem ser apedrejados, porque ela não pediu socorro. Quando os soldados chegaram para pegar Betseba, eu acho que até ela assim: peraí, deixa eu botar um perfumezinho Jequiti. Deixa eu botar um perfumezinho aqui. Ela não gritou, ela não pediu socorro. Ela poderia pedir socorro, poderia gritar, e os soldados não levariam ela. Está escrito em Deuteronômio que a mulher no deserto poderia gritar, e na cidade também. Mas ela não, se arrumou todinha, não. Vamos lá. E foi com o rei Davi. Ela tentou o diabo a tentar Davi. E Davi caiu. E Deus puniu. Mas entendeu a situação de Davi e perdoou Davi de uma forma tal que deu o próximo rei do filho de Betseba, da mulher que ele tinha caído. Deus não deu de uma princesa legítima, não deu de uma das filhas de Saul. Deus deu Salomão de Betseba, querendo dizer: eu perdoei de coração, está perdoado. Por quê? Porque Deus sabia tudo que estava incluído no momento da queda. Tudo. Quando Davi pensou que Deus tinha abandonado ele e disse: Senhor, não retire de mim o teu espírito, ele nem sabia que já estava sendo usado pelo Espírito Santo para escrever os maiores salmos da Bíblia. Oh, irmão, eu sei que para puritano isso aí não desce. Toma uma água, irmão, toma uma água, tá? Toma uma água, que não é por causa de ti que eu vou deixar de falar. Toma uma água. Toma uma água e começa a ler a Bíblia. No momento que ele pecou, que ele chorou e que ele pediu para Deus não retirar o Espírito, naquele momento o Espírito já começou a usar Davi para escrever os Salmos.
E se você vê na Bíblia, no Antigo Testamento, era assim. O problema estava estabelecido. O casamento foi feito por Deus, mas não significa que não vai ter problema. É claro que vai. Quem deu Eva para Adão foi Deus, não foi? Mas o que Eva fez? Se sentia autossuficiente. Não precisava consultar Adão. Um dia passou, a serpente chamou e ela começou a conversar. Autossuficiente. Não foi perguntar para o marido, não foi se aconselhar. Não, ela começou a conversar sozinha com Satanás. Adão queria tanto, ele queria tanto uma mulher e acabou deixando a mulher sozinha com o diabo. Aí às vezes é isso que acontece. É isso que acontece. Quer tanto a esposa, ora tanto e acaba deixando a esposa sozinha com o diabo. Ah, não, irmão, pelo amor de Deus, irmão Marco, que é isso que tu estás falando? Eu estou falando a realidade para vocês. A Bíblia diz: retira o teu pé da casa do teu companheiro, antes que ele se enfade de ti. Retira. Esse negócio de sempre não é bom. Uma distância saudável é uma coisa muito boa. Porque Satanás, ele não é estúpido. Ele sabe o que Deus botou ali, dentro do coração do homem e da mulher. E então a irmã fala de todos os problemas do marido dela para a outra abençoada irmã. Ela conta tudo. Aí quando ela começa a contar, irmão Aurino, você sabe o que acontece? O diabo só pega uma lixa e já começa assim, ó. Ele já começa assim, ó. Já começa a lixar a unha. Ela contou tudo. Conta tudo. A ponte já foi criada. Já está criada a ponte. Um dia ela encontra o irmão, pode ser o irmão. E aí? E a irmã? Eu convidei ela para nós ir em tal lugar lá. E como é que está? Como é que está a casa? Como é que está a família? Como é que está a esposa? Naquele negócio, né? Mais ou menos. Irmão, não é fácil. A vida é assim, a luta é assim. Lá em casa também não é fácil, irmão. Acabou-se. Acabou. Já era. Já tem uma ponte feita. E a próxima vez que eles se encontrar, eles vão falar mais dos cônjuges, um do outro, e ali vai indo, e quando vê, acontecem as coisas. Então, irmão, fala para Deus. Fala do teu problema, da tua família, para Deus. Irmão, é porque o amor está acabando. Não, irmão. O amor não acaba. Nunca. O que acaba é a paixão. Onde é que está escrito que o amor é sofredor? O amor, não adianta nem jogar o corpo a ser queimado. É isso que está escrito? Se não tiver amor. Está escrito em Coríntios. Alguém pode me ajudar nesse momento? Abre aí. O amor nunca acaba, porque o amor não é um sentimento. Ele não é um sentimento. O que é sentimento é a paixão, não o amor. Vamos conferir na Bíblia se o amor é um sentimento ou se ele é um comportamento. A Bíblia diz que ele é um comportamento, o amor. A Bíblia não diz que é um sentimento. A Bíblia diz que Satanás põe um sentimento, uma paixão com um dardo inflamado. Agora a Bíblia fala que o amor é comportamental. Pode ler o que é o amor? Pode ser do versículo 4. Pode ser. O amor é paciente. É o quê? Paciente, né? Paciente.
Ah, pois é, paciente, irmão. Paciência, irmão. Calma, querido. Calma, irmã. O amor, ele é paciente. O amor é benigno. Benigno. O amor não arde em ciúmes. Não age em ciúmes. Não se ufama. Não se ufama. Não se ensoberbece. Não se ensoberbece. Não se conduza inconvenientemente. Não se conduz inconvenientemente. Não procura o interesse, não procura os seus interesses. Não procura. Não se exaspera. Não se resente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ah, o amor jamais acaba. Olha, eu não estou aqui para falar o que aconteceu com a vida de um, de outro, que eu não tenho gabarito para falar isso, tá? Eu estou para falar da Bíblia, o que está escrito aqui. O amor não acaba, não falha. Ele não falha porque ele é um conjunto de comportamento. Por isso que Deus pode dizer assim: amai a vossas mulheres, mulheres amai os vossos esposos. Se fosse um sentimento, Deus não mandaria. Por que Deus vai mandar eu ter um sentimento? Eu agora quero ficar alegre, não consigo. Eu quero ficar triste, eu não consigo. O sentimento é espontâneo, é conforme aquilo que ocorre no meio. Ocorre uma coisa engraçada, tu fica alegre. Ocorre uma coisa triste, tu fica triste. Isso é sentimento. Por isso que Deus mandou amar, porque quando Deus mandou amar, Ele estava mandando nós se comportar. Não acaba. Não acaba. Ele é comportamental. Tu não vai encontrar na Bíblia que o amor é uma paixão que não deixa dormir, que não deixa comer. Não vai encontrar isso. Isso a Bíblia chama de dardo inflamado de Satanás. E isso aconteceu com um filho de Davi, chamado Amon, que se apaixonou pela sua irmã. Ele foi atingido por um dardo inflamado de Satanás. E ele pensou que amava a irmã. E ele parou de comer, parou de dormir. E ele tinha um primo chamado Jonadab, e a Bíblia diz que Jonadab era muito astuto, e chegou para ele e disse: rapaz, o que está acontecendo contigo? Essa magreza aí, está até com os olhos fundos, sendo filho do rei. É por causa da minha irmã, eu amo ela, eu não consigo dormir, não consigo comer, eu amo ela. Rapaz, tu é o filho do rei. Faz assim, faz de conta que estás doente, manda chamar a tua irmã, manda ela fazer um pão para ti, manda todo mundo sair. Quando ela for levar o pão para ti no quarto, pega ela e faz o que tu queres. E assim ele fez. Mandou todo mundo sair, chamou a irmã, ela fez o pão. Quando foi levar para ele no quarto, ele agarrou ela, sendo mais forte do que ela, abusou dela. Depois de abusar dela, você sabe o que a Bíblia diz? Ele a aborreceu com um aborrecimento maior do que aquilo que ele sentia. Ele sentiu nojo dela. Disse: sai daqui. E ela disse: não, agora que tu fizesse isso comigo, o que vai acontecer comigo? Eu vou andar como uma louca aí no meio de Israel? Não quero nem saber, sai daqui. Chamou os guardas e disse: tirem ela daqui, joguem ela para a rua. Era amor aquilo ali? Que não deixava ele comer, que não deixava ele dormir, que não deixava ele beber? Não era, era uma paixão, era um dardo inflamado de Satanás. Por quê? Porque Deus, ele disse que vai ter o processo
de aprendizado, de companheirismo, de confiança, de transparência. E aí, tu guarda as coisas para ti. Não chama a irmã na tua casa para contar. Não chama o irmão na tua casa para contar. Porque amanhã, depois, a tua família está em perigo. Quando ele for lá na tua casa, quando a irmã for lá na tua casa, para dizer como que tu tens que viver a tua vida com a tua esposa, manda ele embora. Manda ele embora. Eu recebi uma visita, recém-casado, 2 meses de casado. Recebi uma visita de 3 abençoados que não estão aqui. Chegaram lá em casa. Quando chegaram lá em casa, eu até me arrepiei. Eu falei, ai meu Deus. Cheguei lá, peguei no ouvido da minha esposa: Cristina, vá lá na casa da irmã, vou dar uma volta lá e fica lá bastante tempo. E depois pensei, já sei o que fazer, eu vou comprar uma cortina e botar aqui, para separar a sala da cozinha. O irmão irmão, deixa de ser bobo, nós estamos numa guerra. Jesus falou que seria como Sodoma e Gomorra. Não depende de nós, nós somos fracos, nós somos falhos e nós temos que vigiar. Manda a irmã andar, manda o irmão andar. Tenha a tua vida. Tu vai errar, tu vai acertar, tu vai errar, tu vai acertar, e depois tu vai se tornar o que Deus queria, uma só carne, transparente. Não precisa de ninguém. Nós temos o pastor que tu pode pedir um conselho, é claro, mas tu vai trazer uma pessoa para dentro da sua casa para falar dos problemas, e aí a pessoa vai chegar como um juiz e vai dizer: a irmã está certa, tu está errado. E aí a irmã vai embora e tu acha que a pessoa vai aceitar isso aí. Tu acha que vai aceitar. Tu acha que o irmão vai aceitar porque uma irmã veio na casa e dizer que ele está errado e tu está certo? Claro que não, irmão. Isso é através de convencimento. Convencimento. Tu vai cedendo aos poucos. Tu vai reconhecendo que tu estás errado, porque o amor, ele não procura o seu bem, ele é misericordioso. Tu vai começar a sentir pena de ver o teu parceiro triste, a tua parceira triste. Tu vai ficar com dó, tu vai ficar com compaixão. Tu não vai ter um coração para ver a tua parceira chorando de angústia por causa de um comportamento teu. Tu vai acabar tomando a decisão de mudar. Quem que fez isso? Deus, o Espírito Santo. Foi Ele que veio e operou no casamento. E esse casamento, ele é de Deus. Tem os problemas? Não importa. Tem as lutas? Sempre vai ter. Sempre vai ter. O irmão vai ajudar a irmã. A irmã vai ajudar o irmão. Você não vai permitir que seja um objeto de tentação, de Satanás tentar a pessoa. Porque eu ouvi uma história bem interessante. A irmã estava contando para outra irmã os problemas, que o marido não valia nada, que não prestava, nada, e a outra trabalhava junto com o marido. E então, num corredor, o marido sempre passava por ela, e ela se arrumou bem, e quando o irmão passava, ela: paz do Senhor, meu amado irmão. Primeira vez ele disse: o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Segunda vez: paz do Senhor, meu querido e amado irmão. Aí ele já disse: o sangue de Jesus te repreenda. Já esqueceu do Satanás. Na outra vez, ele passou: o sangue de Jesus. Já não falou nem repreenda. Com o tempo, acabou-se. Nem sangue, nem repreensão, nem nada. Por quê?
por causa disso que tem dentro de nós. Cristo amou a sua igreja. Eu vou lá com vocês agora, nós vamos lá para Efésios. Vamos lá em Efésios. Não é uma pregação, é uma palestra. Vamos lá para Efésios. Efésios no capítulo, eu dobrei ela aqui, capítulo 5. Efésios no capítulo 5. Por que eu estou falando só da Bíblia e não estou falando das coisas que acontecem entre o casal e a coisa? Porque não tem o que falar, irmão. Não tem o que falar. Tu vai ter que suportar, esperar e aprender e pronto. O que aconteceu com uns, aconteceu com outros. Amém, eu não sei de nada, não sou juiz, não sou Deus. Quem sou eu para estar falando? Não falo nada. Por isso que eu não vou ficar falando aqui. Ah, a irmã, sabe como é que a irmã tem que ser? A irmã tem que ser assim, ó, quando o marido chegar, a irmã tem que esperar, com a panelinha de comida já feita, direitinho. E o marido quando chegar, irmão, isso é utopia, é besterol, é besteira, que nunca faz efeito real no meio da igreja. Nunca. Nunca. Eu tomei uma decisão perante Deus. Até falei para minha esposa, falei para o presbítero Rodrigo, eu represava muita coisa dentro de mim, é claro, falando de uma forma legítima, sem ofender. Eu represava muita coisa, porque eu não queria entrar em confronto com algo, mas Deus tem cobrado de mim, e eu tomei a decisão de falar isso agora, do que Deus tem me dado, me ensinado, eu vou falar. Se tu quiser receber, amém. Se tu não quiser receber, amém também. Cristo amou a igreja. Olha bem o que está escrito em Efésios capítulo 5. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Essa palavra aqui, ela causa um desconforto danado na igreja. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Aí a irmã já pensa, eu já tenho que ficar quieta em tudo. Não posso fazer nada, não posso falar nada. E o irmão já se vê como um mercador de escravo, né? Tem que ir, ó, sujeita. Mas não é isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A sujeição é companheirismo, como Cristo era sujeito a Deus. A sujeição de Cristo a Deus era algo desagradável para Jesus? Era algo que ele não gostava? Não, ele dizia, o meu prazer é fazer a vontade do meu Pai. Ele era sujeito, só que essa sujeição não quer dizer tirania, não quer dizer que ali o cangaceiro vai botar o pé no pescoço da mulher e vai mandar ela fazer de tudo, não é isso. Por isso que quando se fala na igreja, a mulher tem que ser sujeita ao marido, 90%, e inclusive até mesmo às vezes o que está ensinando, ensina errado. E aí não tem sujeição. Sujeição é o quê? O que Deus disse lá? Serão uma só carne, uma união perfeita. Sujeito um ao outro, claro, uma união perfeita, não precisa esconder. Chegou um senhor uma vez ali, eu não sei se já contei aqui, e tirei um exemplo para mim. Ele foi fazer uma chave, não tinha dinheiro para pagar, e disse, depois eu te pago. E eu falei, tá bom. E passou um mês e ele não veio pagar. E eu estava precisando de trocadinho. Fui lá na casa dele cobrar. Quando cheguei na casa dele, ele não estava, estava a esposa. Eu disse, eu vim cobrar aqui uma chave de moto que o teu esposo fez e não pagou. Ela disse, o meu esposo? Não.
ele não deve nada para ninguém, ele não está te devendo. Eu disse, o teu esposo teve lá, fez a chave e não pagou. Tu estás enganado, meu esposo não deve nada para ninguém, eu sei. Para tudo que ele deve, para tudo, as pessoas que ele deve, o que ele faz, eu sei. Aí eu quis ironizar com ela. Ah, querida, então dessa vez tu entrou pelo cano, porque ele está me devendo uma chave. Tá bom, quando ele chegar eu vou mandar ele lá pagar. E o homem apareceu. Quando apareceu, não é que não era o homem, não era o homem. Não era. Eu disse, meu Deus, que gente parecida. O meu amigo, me perdoa, eu vou fazer até outra de graça para ti. Vou fazer uma chave de graça para ti. Não precisa, querido. Não precisa. Tá. Pede perdão para tua esposa que eu errei, eu falhei. Pede perdão. E quando ele saiu, Deus falou comigo. Isso é sujeição. É amizade. É companheirismo, é não ter nada para ocultar. É isso daí que Deus idealiza do casamento. Por isso que Deus mandou a mulher ser sujeita ao marido. Não era para o marido ser um cangaceiro, um mercador de escravo que oprime a mulher. É claro que não. Deus estava querendo que eles tivessem uma intimidade tal que poderiam ser considerados um só. Um só. Mas a gente se esquece das coisas. A gente se esquece desses processos. E às vezes o marido também esquece dessas coisas. Ele gosta das coisas boas e esquece que a esposa gosta das coisas boas. Ele se veste nos trinques, né? Bonitão, fofinho, galão. E a mulher, ele esquece. Ele estava no serviço, aí passou o irmão. Um terninho marrom, mas aquilo estava numa beca impecável. E ele? Pregador. 3 minutos depois passou a irmã, parecia uma cigana. 4 filhos atrás. 4. Eu disse, meu Deus. Eu cheguei em casa e eu contei para a Cristina. Cristina, vamos lá fazer uma visita? Vamos lá conversar com eles. Vamos. Tentar dar um conselho aí para o irmão. Ver se compra alguma coisa para a irmã não ficar. Porque ele parece um gatinho de 18 anos. E a irmã com 30 parece que tem 60. E ainda com aquelas roupas. E fomos lá na casa dele. E chegamos lá e disse, irmão, assim, a Cristina foi para o quarto conversar com ela. E o irmão conversando comigo e com o ouvido na conversa dela. Aí a Cristina pegou e disse assim, irmã, por que a irmã não toma hoje um anticoncepcional? A ciência nos ajuda. Ele já pulou. Não, irmã, é pecado. Isso é pecado. É pecado tomar anticoncepcional. É pecado. Nós aprendemos com o homem de Deus que é pecado. Se tu puder sustentar, tudo bem. Agora, se tu fizer 5, 6, 7, 8 negrinhos para deixar aí descalço, isso é pecado. Aí eu disse para a Cristina, para, nem fala mais nada. Vamos embora. Acabou ele deixando a mulher. Por quê? Porque ele ficou inteirão, e a mulher ficou lá, parecendo que tinha 60, 70 anos. Aí porque ele leu na Bíblia que Pedro disse que a mulher não podia se arrumar. Não, Pedro não falou isso. Tu está lendo o livro de São Cipriano, não é a Bíblia. Não é a Bíblia. Quem falou da mulher foi Paulo. Paulo falou da mulher casada, da mulher viúva, da mulher solteira. Ele falou de todas as categorias de mulheres. Pedro falou da mulher crente
que é casada com um homem que não é crente. Lê. Ele não falou das mulheres, senão ele teria que falar das solteiras, das separadas e das viúvas. Ele não falou. Ele estava falando assim, ó: mulher, tu vai ganhar o teu marido pelo espírito de mansidão e de sujeição. Olha o exemplo de Sara, das santas mulheres de Deus, que chamavam os seus esposos de Senhor. Alguma irmã aqui chama o marido de Senhor? Chama aí, irmã? Chama? Chama. Chama nada, é uma panela que voa na cabeça. Ele não estava falando das mulheres, ele estava falando de uma situação específica, de como uma mulher crente iria ganhar um homem que não fosse crente. Lê em casa aí, Pedro. Agora, se tu quer saber geralmente sobre o que é falado sobre as mulheres, lê Coríntios, que Paulo fala. E ele fala de Sara. Aí então nós escutamos aquele pregador: é porque as irmãs não podem se arrumar, é porque não podem usar perfume. E, oh, pelo amor de Deus, não vai usar um perfume debaixo do braço, pelo amor de Deus, né? Mas tem irmão que interpreta que a mulher não pode usar perfume e nem tomar banho com sabonete, que é pecado. Ô irmão Marco, o irmão está falando, eu estou falando a verdade, irmão. E eu ainda estou sendo bem mais manso do que Jesus. Jesus dizia: seus hipócritas, vocês põem um jugo pesado sobre os outros e vocês mesmos não carregam. Estou sendo bem mais manso do que ele. Mas Sara, a Bíblia diz que ela eram umas santas mulheres que se adornavam e chamavam os homens de Senhor. Tu está pensando que Sara era uma mulher feia? Com 70 anos, era feia. Ah, não, irmão, mas Sara não. Sara era uma mulher normal. Uma mulher riquíssima. Mulher de um homem milionário que tinha 300 servos nascidos em casa, fora o que ele comprou. Tinha ouro que não se acabava mais, tinha prata que não se acabava mais. Quem é a mulher que é casada com um magnata desse que quer andar de sandália havaiana? Tem aqui? Tem? Claro que não, querido. Ela era tão linda que Abraão sabia que quando chegasse numa terra estranha, todo homem ia botar o olho nela e ia mandar matar Abraão. Então ele dizia: tu diz que é minha irmã, livra o meu couro. Ele fez isso no Egito e ele fez isso em Gerar. Ela se arrumava ou não se arrumava? Se arrumava. Ela era muito bonita, ela tinha condições, ela se arrumava, porque isso não é pecado. O que é pecado é ser vulgar. Pode ser elegante sem ser vulgar. O pecado é a vulgaridade que torna-se um objeto de cobiça sexual para os homens dentro da igreja. E não adianta dizer que olha e o sangue de Jesus tem poder. Não adianta dizer. Não adianta dizer. Não falo o nome, não vou falar nome, mas o senhor sabe, alguns que se jubilaram ali, pegaram a sua senhora, a mulher, deixaram no canto, pegaram a outra e ó, se jogaram. Por quê? Porque a Bíblia já fala disso aqui. Jesus já ensinou isso daqui. Então não é pecado a mulher ter uma autoestima e também querer andar tão bem como o marido. Não é só o marido que quer chegar na igreja com um sapato preto e vermelho, parece do Flamengo, todo arrumado, todo cheio de gel, todo cheio de coisa. E a irmã, coitada, pelo amor de Deus, tem 30 anos, parece que tem 60. Eu conheço senhora no mundo aí que tem 60, que parece que tem 30. Cheia de vida, cheia de energia, cheia de alegria.
E não é porque é mau caráter, não. É porque ela dá valor para a vida. Ela tem autoestima. A Bíblia diz que a igreja de Cristo, olha o que a igreja de Cristo é. A igreja de Cristo, ela é, vamos lá, ela é pura, ela é sem mácula, ela é igreja gloriosa, porque Cristo morreu pela igreja para apresentar ela para si mesmo. É isso, irmão, ou eu estou inventando história? Vê se está escrito aí na tua Bíblia aí, vê. Efésios 5, versículo 25, e vou encerrar aqui. Efésios 5, 25, pastor. 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo, e a si mesmo se entregou por ela. Veja bem uma coisa. Ele manda o marido amar como ele amou. Por quê? Porque ele fez uma coisa. Então ele está dizendo que o marido também pode fazer. 27, 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Pronto, irmão. A igreja, ela não está lutando para ser, ela é, no gerúndio, ela era e sempre continuará sendo pura, santa, sem mácula, sem ruga e sem mancha, apesar da falha dos seus componentes. Não é a falha dos seus componentes que vai anular a obra que Cristo fez pela igreja. Paulo diz que a infidelidade de alguns não anula a fidelidade de Deus. Jesus, ele preparou a igreja, ele adornou a igreja como ele quer, para apresentar ela para si mesmo, para o gosto dele, e não para o nosso gosto. E a falha sempre teve na igreja, desde Pedro. Sempre teve na igreja. Então, Jesus disse: marido, faça isso, porque eu faço isso pela igreja. Uma palestra de casal, é isso. Eu não vou dizer, irmão, agora o irmão chega aqui, levanta, vai lá, dá um abraço, dá um beijo, não, irmão, não é isso. Isso é supérfluo, isso é infantil, isso dá até vergonha. Dá até vergonha de a gente escutar isso na igreja, de pessoas que deveriam ter tanta maturidade e sabedoria para entender as coisas de Deus. Deus te deu, aconteceu algo no caminho, não importa. O importante é que Deus está no meio da tua família. Tenta ceder, tenta retroceder, tenta se abrir, tenta falar. Nunca traga um terceiro para o teu casamento. Não traz. Não traz um terceiro para o teu casamento. Também não seja santo demais a querer jejuar e a orar um ano inteiro sem encostar na tua esposa. E tem abençoado que ele ora e jejua um ano inteiro e dorme no sofá. E aí Paulo fala de novo, o diabo fica só, ele vai tentar por causa da vossa incontinência. Ele sabe. Não existe isso. Paulo diz: vocês querem fazer uma oração especial? Faça, mas faça rapidinho e já se junte de novo, porque senão Satanás vai tentar.
não há a mínima possibilidade do diabo fracassar. Paulo disse em Coríntios, não há a mínima possibilidade dele fracassar nesta falha de vocês, se vocês se separar por muito tempo. Aí o irmão, a irmã, cria uma bomba atômica. Meu Deus, quando terminar o pastor já sai por aqui. Cria uma bomba atômica. 1 mês, 2 meses, 3 meses sem apertar a mão do marido. Um símbolo, uma hipérbole, vocês estão entendendo? Ela pensa, não, o meu marido é um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus, é claro que ele é. Mas ele vai cansar. Ele vai cansar. Ah, minha mulher é uma santa mulher de Deus, tá? Mas só que eu estou um pouquinho bicuda com ela, e eu dei um castigo nela. Ela vai cansar. Ela vai cansar. Porque isso cresce dentro da gente. Cresce. E um dia, tu olha para uma pessoa de 90 anos e começa a ver ela como se fosse a modelo Gisele Bündchen. Por causa do quê? O hormônio que está tomando conta da cabeça do homem e da mulher. Chegue em casa e confira o que eu falei aqui na Bíblia. Palestra de casal, eu encerro com isso. Peça para Deus guardar a tua família. Ore a Deus. Peça para Deus guardar a tua família. Aquele irmãozinho que está todo dia na tua casa, diz para ele dá um tempinho, Aquela irmã que também está todo dia ali na tua casa, diz para ela dar um tempinho, diz para ela demorar um pouquinho mais para chegar na tua casa, tá bom? Quando tu estiver nervoso, não sai contando, não sai falando da tua mulher, não sai falando do teu marido. Eu vou te ensinar uma coisa para ti, sabe o que faz? Compra uma borracha e morde. Morde a borracha. Morde, uma morde de verdade. Pega ela e... Não sai contando, querido. Tu está sendo covarde. Tu estás botando uma pessoa fraca diante de uma tentação tremenda que os maiores homens de Deus não suportaram. E não é ele e não é ela que vai suportar. É só a questão do tempo. Testosterona, progesterona cresce em nós como as outras coisas que a gente libera todo dia no banheiro. Não há como fugir disso. Amém? Deus abençoe os irmãos. Se ponham de pé. Vamos orar pelas famílias. Vamos orar pela família. Nós temos um problema na família? Temos um problema na família. Passei do horário, pastor. Passei 13 minutos do horário. Quero pedir perdão, tá? Tinha muita coisa para falar, mas... Ore, irmão. Ore pelo teu esposo. Ore pela tua esposa. As coisas podem mudar lá na frente. O começo pode ser uma coisa, mas lá na frente. Hoje eu estou de pé, graças a Deus, na igreja. Eu estou de pé, não estou na sarjeta, não estou na droga, não estou em nada disso. Graças a Deus. E graças à negrinha lá que Deus me deu lá. Graças a Deus. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Mas o tempo amadureceu a gente. E a misericórdia entrou no nosso coração. E eu não vou suportar ver a minha esposa com depressão por causa da minha falta de vigilância. Esse é o amor que Paulo fala em Coríntios. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai,
como o Senhor profetizou que seria como nos dias de Noé, como Sodoma e Gomorra. Nós vivemos nesse tempo, Senhor, que tudo induz a gente. Nós somos fracos, nós somos falhos, Senhor. Aquilo que queremos às vezes não fazemos, e aquilo que não queremos, Senhor, às vezes a gente faz. Eu te peço pelo meu casamento e pelo casamento dos teus filhos que aqui estão, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, dê graça. Afasta da casa desta irmã o perigo que ronda a casa dela. Afasta da casa do irmão o perigo que ronda a casa desse irmão. Ajuda os teus filhos, socorre, Senhor, abençoa, Senhor, nos dá força, nos dá graça, nos deixa enxergar com os olhos espirituais, para que possamos vencer esta grande batalha que vem contra nós. É o que eu te peço, te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. E ainda que venha a tempestade, não nos abalará. E vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Aleluia, Aleluia. glória a Deus. Quantos estão felizes aqui? Glória a Deus. Palavra maravilhosa, palestra abençoada. Aprendemos muito aqui, apanhamos, né? Recebemos uma palavra de consolo, né? De alerta, de vigilância. Isso é muito bom. Muito obrigado, evangelista Marcos Geraldino. Deus abençoe, querido. Nós agradecemos muito, o senhor e a sua esposa, casal exemplar. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Somos gratos a Deus, tá?